Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar na palavra, que muito me alegrei no Senhor quando preparava este sermão. Nós estamos falando, irmãos, nasceu numa viagem que fiz. Enquanto evangelizava, eu disse uma frase pelo Espírito, e daquela frase nasceu esta mensagem que temos trabalhado pela Santíssima Graça de Deus com ela. O mês de dezembro nós falamos sobre doar. Foi assim ou não foi, irmãos amados? E aí Deus me disse que nós deveríamos falar sobre agradecer. Agradecer. Então, irmãos, já está com 3 semanas hoje, que com a graça do Senhor nós estamos trabalhando como ser gratos. E nós falamos, irmãos, que a vida cristã é uma cruz. É o emblema da cruz. A cruz, ela tem 2 hastes. Uma haste vertical, que aponta para onde? A haste vertical aponta para o céu. Fala do nosso relacionamento com quem, meus irmãos? Com Deus. Mas também a cruz, ela tem uma haste horizontal. E esta haste horizontal, ela aponta para os lados. Representa nosso relacionamento com quem, meus amados irmãos? Com o próximo, com os irmãos, com as pessoas que nos cercam. Então, quem está bem lá em cima, quem está bem na vertical, também está bem na horizontal. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? É impossível estar bem lá em cima e não estar bem horizontalmente. É impossível. Quando você vê um crente problemático, quando você vê um crente ruim, quando você vê um crente com os seus relacionamentos problemáticos, pode saber que também lá para cima a coisa não anda bem, não anda bem. Quem está bem para cima, está bem na horizontal, está bem nas laterais. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Até a semana passada nós falamos sobre a gratidão a Deus. Baseamos muitos textos bíblicos e baseamos-nos principalmente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. O que Deus fez por Israel e a ingratidão de Israel. E hoje nós vamos ver sermos gratos na haste horizontal da cruz. Sermos gratos com o próximo. Sermos gratos com a família, com os irmãos, com os amigos, com os benfeitores. Nós vamos ver hoje a gratidão horizontal. Primeira forma de gratidão, a primeira que devemos ser, nós vamos descobrir em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Muito bem. Irmãos amados, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele manda: honra teu pai e a tua mãe. Se tem pessoas com as quais nós devemos ser gratos, é com os nossos pais. Quem não é grato a pai e quem não é grato à mãe, pode mandar rasgar o registro de nascimento. Glória a Deus. E mande cadastrá-lo no IBAMA. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Aleluia. Quem não for grato a pai e mãe, se estiver registrado num cartório de registro civil, cadastraram no lugar errado. Glória a Deus para sempre. Tem uma irmã ali que está capaz de cair do banco. Glória a Deus. Né? Aleluia. Porque, irmãos amados, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Com o que, meus amados irmãos? Promessa. O diabo quer acabar com a família. O diabo está usando a Rede Globo de televisão. O diabo está usando o governo esquerdista para romper os vínculos
familiares, porque a família é uma instituição divina. Pai, mãe e filhos. Não tem negócio de família tradicional, não. Não existe família tradicional. É a família. É a família. Pai, mãe e filhos. Quem pode dizer glória a Deus nesta hora? Né? Eles estão colocando livros na escola das crianças, dizendo, marque um X na família tradicional. Aí tem 2 homens juntos com a criança, 2 mulheres juntas com a criança, e um pai e uma mãe juntos com a criança, para a pessoa marcar o X na família tradici, querendo dizer que tradicional é uma coisa arcaica, é uma coisa ultrapassada, para as crianças diferenciarem as novas modalidades de família. Mas o sangue de Jesus tem poder, Satanás desapareça, porque família só é pai, mãe e filhos. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? E a Bíblia diz, honra a quem, meus amados irmãos? Teu pai. E quem mais, meus amados irmãos? Tua mãe. A Bíblia diz, irmão, que nós devemos, essa palavra honrar, não é só dizer bênção, papai. Essa palavra honrar não é somente dizer bênção, mamãe. Essa palavra honrar não é somente chamá-la de senhora. Essa palavra honrar não é somente chamá-la de senhor. A palavra honrar é muito ampla em seu sentido original. Infelizmente, eu procurei os meus amigos que conhecem de etimologia da palavra, e pelo menos os que estavam perto de mim não puderam me dar uma informação precisa. Os que estavam perto de mim voaram, parece que estavam piores do que eu. Eu digo, então fica para lá, glória a Deus. Né? Então, mas a palavra honrar, segundo o meu conhecimento, é muito mais do que dizer bênção papai, bênção mamãe. A palavra honrar fala de atitudes, de ações, ações concretas, ações objetivas. Um filho, uma filha, ele deve ser grato, ele deve ser agradecido pelo pai e pelo que a mãe fez por ele. Afinal, nós só estamos aqui, primeiro, por causa de Deus, e segundo, por causa de quem, meus amados irmãos? Nossos pais. Tua mãe te carregou 9 meses no ventre. Tua mãe passou noite de sono. Né? Teu pai foi quem proveu. Teu pai foi quem trabalhou para te criar, para te educar. Teu pai foi quem foi contigo para o médico, tua mãe. Teu pai, com raras e honrosas exceções, tem pai irresponsável, mãe irresponsável, mas nós não estamos falando desses. Nós estamos falando do que se espera de um pai e do que se espera de uma mãe. Se tem exceção, tire da conta. Teu pai foi quem te educou. Teu pai foi quem te criou, fez tudo por ti. Deu lapada, bem empregado, porque você merecia. Glória a Deus. Mas, de uma forma geral, nossos pais foram os instrumentos de quem, meus amados irmãos? De Deus, para que a raça humana prossiga, para que a raça humana vá à frente. Então, a Bíblia manda que nós devemos ser gratos, agradecidos aos nossos pais. Confirmando o que nós estamos dizendo, vamos para a carta de Paulo, apóstolo santo do Senhor, a Timóteo. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo de número 4. Primeira carta a Timóteo 5 e 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Se eu fosse você, eu pegaria aquele marca-texto, ou aquele lápis de cor, e grifaria nesta passagem. Na minha Bíblia já está grifado. A Bíblia diz, Paulo falando sobre as viúvas, naquele tempo não havia INSS, não havia previdência, seguridade social, e as viúvas pobres que não tinham herança eram fadadas à miséria. O governo não cuidava, não havia uma previdência. E o diabo está querendo que volte esse tempo, quer acabar com a aposentadoria, achatando a aposentadoria. Isso é o espírito maligno do anticristo.
E naquele tempo não havia ajuda do governo, não havia previdência. Então, Paulo diz, a igreja socorria aquelas viúvas que não tinham meios, que os maridos tinham sido martirizados pela fé, ou que tinham ficado viúvas jovens, viúvas com 60 anos em diante. A Bíblia diz que a igreja só ajudava viúva de 60 anos em diante. Está na Bíblia, a Bíblia é linda, a Bíblia tem tudo. Só viúvas de 60 anos em diante tinha uma lista de assistência social. Viúva com mais de 60 anos, pode ler em Timóteo que você vai encontrar. Agora Paulo disse que se a viúva tivesse filhos ou netos, observe, né? Por favor, leia aí outra vez o 4. Vamos fixar nossa mente no 4, por favor. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Pronto. O apóstolo disse que a viúva que tivesse filhos e a viúva que tivesse netos, quem era que deveria cuidar dessa viúva? Quem era, de acordo com o texto, por favor, me ajudem. Quem era que deveria cuidar da vovozinha e da mamãezinha? Os filhos e os netos. Paulo disse, não é para botar na lista da igreja. Se tiver filho, se tiver neto, quem tem que cuidar é o filhinho, ou a filhinha, ou o netinho e a netinha. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Vocês vieram para o culto porque quiseram, glória a Jesus. Pastor está sugerindo ler na NVI, por favor, glória a Deus. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Olha aí, irmãos, a Bíblia diz que os filhos e os netos devem recompensar seus pais e seus avós. Você que hoje está bem de vida, eu fiquei emocionado. Tem uma irmã aqui em Alagoas, eu não vou citar nome porque ela não me autorizou, mas é conhecida de vocês do círculo de oração. Tem uma irmã aqui em Alagoas, uma serva de Deus, que deu a vida na oração aqui, desde que eu me converti, há quase 4 décadas, que essa irmã é do círculo de oração. Viúva, já conheci viúva desde eu adolescente, que eu conheço aquela irmã viúva. E ela tem um neto que hoje é deputado em outro estado. Ela tem um neto que hoje é deputado. E o neto cismou dos pés, veio de lá do outro estado, chegou na casa da velha, disse, olha, dê tudo. Desse armário, desse fogão, desse geladeira, esse camiseiro. Eita, será que é antigo? Glória a Jesus. Olha, dê esse pitisqueiro. Glória a Jesus. Irmão, chegou lá virado numa foice. Mandou a velha dar tudo. Disse, vó, tire tudo. Meu filho, tira. E pegou os cacarecos da velha, deu tudo. Mandou, foi na loja aqui em Maceió, comprou geladeira nova, comprou televisão nova, comprou mesa nova, cadeira nova, do bom e do melhor. E disse, vovó, é seu. E o pastor Moreira está me ajudando. E ainda climatizou a casa da velha. Diz que a velha está dormindo até meio-dia. É uma crescente. Ô irmão, os irmãos estão dizendo que ela deixou de orar. Glória a Deus. Esse neto é pastor, eu conheço ele. Ele é pastor, é deputado, ele não pastoreia a igreja, ele é pastor, mas ele não pastoreia a igreja, não toma conta da igreja, e é deputado em outro estado. Esse moço está obedecendo a Bíblia? Sim ou não, igreja? Sim, igreja. Porque a Bíblia diz que os filhos e os netos devem recompensar seus pais, pelo que fizeram por eles.
Deus, e a Bíblia diz que isto é o que, irmão? Eu acho linda a Bíblia. Se eu pudesse, eu lia a Bíblia de dia e de noite, pregava a Bíblia de dia e de noite. Porque leia de novo na tradicional, na Bíblia corrigida. Glória a Deus. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Disse que isto é bom. E é o que mais, irmãos amados? Agradável diante de quem, meus amados irmãos? De Deus, irmão. Aqui tem um irmão que eu, no meu olhar aqui, passei pela cara dele, glória a Deus, e me lembrei da história, está aqui na igreja, eu não vou citar não, porque também ele não me autorizou, mas esse irmão, eu conheci o irmão e conheci a avó. A avó não tinha marido, a avó não tinha aposentadoria, a avó não tinha ninguém, vivia do que os filhos davam. Um filho dava uma coisa, outro filho dava outra, e ela era do tempo da ignorância. A velhinha era do tempo do carrancismo, que disseram, vovó, se aposente. Eu disse, meu filho, Deus me livre, esse dinheiro é do anticristo. Que governo bom é esse? Glória a Deus, dando dinheiro para o povo. Quero não. Morreu e não quis se aposentar. Glória a Deus, quer dizer que o dinheiro era do anticristo. E esse neto que está aqui no culto hoje, já olhei para a cara dele hoje, ele está ali com cada orelha desse tamanho, glória a Deus. Meus amados irmãos, o neto, quando trabalhou, foi ser funcionário, passou num concurso, foi ser funcionário federal, de uma empresa mista, e lá, irmãos amados, ele, primeira coisa que fez foi comprar uma casinha, com os primeiros salários, comprou uma casinha e colocou a vovó. E a vovó só saiu de lá quando morreu. E esse moço hoje está abençoado. Esse moço hoje mora numa mansão. Esse moço hoje vive bem, é membro aqui da igreja, da nossa igreja aqui de Maceió. Está aqui no culto hoje. Glória a Deus, ele deve estar vermelho que só uma pimenta. Glória a Deus nas alturas dos céus. Mas a Bíblia diz que isto é bom. E é o que mais, irmãos amados? Agradável de quem, meus amados? Diante de quem? Diante de Deus, irmão. É bom e agradável diante de Deus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus nesta noite. Você vai ser abençoado se você for grato para com seus pais e para com os seus avós. É bom e é o que mais, irmãos? Diante de quem, meus irmãos? De Deus, irmãos. Você só é o que é por causa dos seus pais e por causa dos seus. Primeiro por causa de Deus, mas porque Deus os usou. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre nesta noite. Então, irmãos amados, devemos ser gratos com nossos pais. Ajude seu pai, ajude sua mãe, dentro das suas possibilidades. Claro, quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda menos. Deus sabe da possibilidade de cada um, mas você deve ser grato. Grato não é só dizer vovozinha e a velha com a barriga roncando. Você vai embora, não, senhor. Essa gratidão Deus não se agrada não, glória a Deus, né? Aleluia. Grato é ação, grato é atitude, recompensa seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Dê um vestido à mamãe, dê um perfume à mamãe, não só no dia das mães, dê um dinheirinho, passe na casa da velha, dê um dinheirinho à velha, glória a Deus, que quando a gente se aposenta o dinheiro encurta, irmão. É verdade, não é, irmãos amados? O dinheiro encolhe, glória a Jesus, o governo está acabando com a aposentadoria, cada dia vai achatando, está com 200 anos que o teto máximo é 4 mil reais, daqui uns dias vai ser 3, vai 2, depois a gente vai ter que dar o governo de novo, glória a Deus. Então a Bíblia diz que isso é bom e agradável. Recompensar os pais, agradecer os avós, fazer alguma coisa pelos pais, fazer alguma coisa pelos avós. A Bíblia diz que isto é bom e é agradável. Diante de quem, meus amados irmãos? Quem quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Quem quer que Deus se agrade de você, dê um glória para Jesus Cristo nesta noite. Seja grato para com seus pais e para com seus avós. Dê carinho, dê amor, dê beijo, tome a bênção, respeite, reverencie, mas tome atitude.
virtudes, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Na igreja primitiva, na lista das necessitadas, só entrava viúva que nem tivesse filho, nem tivesse neto, porque a missão prioritária era dos filhos e dos netos. Vamos lá, por favor. Agora, irmão, devemos ser gratos a quem nos ajudou na caminhada da vida. Quem é de nós, irmãos, que não teve alguém que deu a mão? Quem é de nós que não teve alguém que socorreu? Quem é de nós que não teve alguém que ajudou na vida? Nós devemos ser gratos, irmão. Tem gente que você ajudou, tem gente que você deu a mão, tem gente que você deu o ombro para chorar, tem gente que você acolheu, tem gente que ninguém fez nada por ele, você fez. E hoje ele passa por você e você diz: Pai do Senhor, irmão. Pois não, quem é você? Meu Deus do céu. Isso chama-se ingratidão. Nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos ser gratos aos nossos pais e avós, e nós devemos ser gratos com as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar. Aleluia! Vamos ver Davi, 1 Samuel capítulo 20, glória a Deus. Primeiro livro do santo profeta Samuel, capítulo 20, tem uma revelação tremenda. Versículo 30 a 33. Os irmãos sabem que Davi, no começo da sua vida, foi um proscrito. Os irmãos sabem o que é um proscrito? Proscrito é um condenado, é um rejeitado, é um desprezado. Quem foi que desprezou Davi no começo da vida? Aliás, Davi foi desprezado pelos pais, foi desprezado pelos irmãos, foi desprezado pelo seu rei. E teve um tempo que Saul pegou um ódio de Davi. Mas enquanto Saul pegou ódio de Davi, alguém da casa de Davi passou ao melhor. Enquanto Saul pegou ódio a Davi, alguém da casa de Saul se tornou amigo de Davi. Quem foi esse? Vamos ver se a igreja conhece de Bíblia. Jonatas. Vamos ver 1 Samuel 20, 30 a 33. 1 Samuel 20, 30 a 33. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traz-o nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Irmãos amados, Davi foi defendido por quem nessa hora? Por quem foi defendido? Jonatas. Jonatas disse: papai, Davi não é isso não. Davi é um servo de Deus. Davi, e chamou o irmão de um palavrão. A Bíblia, ela é polida, ela diz diz que Saul chamou Jonatas filho da perversa e rebelde. Você sabe o que quer dizer isso? Filho da perversa e rebelde. Sabe o que é isso? Digo não. Digo não, que aqui é o microfone do altar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem entendeu? Quem entendeu? Tudo se fazendo de inocente. Glória a Jesus. É isso que você pensou mesmo. Ele xingou o filho. Xingou o filho, irmão. E disse: você está pensando o que de Davi, rapaz? Davi vai tomar o seu reino. Davi vai, enquanto Davi for vivo, você não tem estabilidade, você não tem segurança, seu idiota, seu imbecil. Aí o Jonatas disse: papai, o que foi que Davi fez? Davi é réu de morte. Papai, o que é isso? Aí a Bíblia diz que o velho pegou uma lança e jogou em quem, meus amados irmãos? Jogou em Jonatas para matar Jonatas.
E Jonatas correu, e Jonatas foi avisar a Davi. E a Bíblia diz que Jonatas deu o cinto, e a Bíblia diz que Jonatas deu as armas, e a Bíblia diz que Jonatas abraçou, que Jonatas chorou com Davi, deu apoio a Davi e disse: conte comigo, olhe, eu sei que você vai reinar. Quando você reinar, cuide da minha família, cuide dos meus descendentes. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda. Quem acha linda a palavra de Deus, dê glória para Deus mais forte na noite deste dia. Resultado, Jonatas morreu. Foi ou não foi, irmãos amados? Na guerra contra os filisteus, Jonatas morreu. Morreu Saul, morreu Jonatas, morreu Malquissua, morreram os irmãos. Só ficaram alguns, mas a maioria morreu. Jonatas morreu. E 22 anos depois, eu fiz a pesquisa cronológica. 22 anos depois, Davi amanheceu assim e disse: rapaz, vamos ver isso em 2 Samuel 9 e 1. É só virar as páginas das Escrituras. 2 Samuel 9 e 1. Glória a Deus. Pode ler. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Há ainda alguém da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de quem? Por amor de quem? Irmão, 22 anos depois, ninguém sabia onde estava Mefibosete, ou Mefibosete, era filho de quem? De Jonatas. E naquela guerra, esse menino levou uma queda, vocês conhecem a história, ficou aleijado, e esconderam ele lá em Ló, numa brenha, lugar deserto, ninguém sabia onde estava, mas Deus disse: tem alguém vivo, tem alguém vivo, tem alguém vivo, tem alguém vivo. Porque quem é espiritual vive com as antenas ligadas no céu. Aí Davi juntou os seus seguidores, juntou o palácio, fez uma reunião e disse: vocês conhecem alguém da casa de Saul para eu fazer o bem? Por amor de quem? Por amor de quem? Jonatas. Aí um camarada levantou-se: eu conheço. Tem um chamado Mefibosete. Aleluia. Que naquela guerra que houve, a ama correu com ele, tropeçou, caiu, e ele ficou aleijado de ambos os pés, e ele mora escondido em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Davi disse: olha, tem uma lei, o pior que havia uma lei, que aleijado não podia entrar no palácio. Havia uma determinação, um decreto, que deficiente não poderia entrar no palácio. E agora, Davi disse: eu quebro a lei, eu quebro o decreto, eu quebro tudo, mas esse rapaz, ele vai comer pão à minha mesa. Aleluia! O que é isso, igreja? O que é isso? Diga a palavra. Que palavra é que podemos classificar essa atitude? Mais alto? Gratidão, irmãos. Foi buscar Mefibosete. Coitado, chegou todo desconfiado, pensando que iria morrer. Foi ou não foi? Aí Davi disse: não, meu filho, eu não mandei ele chamar para lhe matar. Seu pai foi meu amigo, quando eu não era ninguém. Quando eu era um amaldiçoado, quando eu era um proscrito, quando eu era um desprezado, seu pai me ajudou, me apoiou, me livrou de seu avô. Você vai comer pão na minha mesa. O que é isto, igreja? Diga um nome bonito, isso é um nome lindo. O que é isto? Mais alto, 1, 2, 3. Gratidão, irmão. E a Bíblia diz que isto é bom e agradável aos olhos de quem, meus amados irmãos? De Deus, irmão. Tem gente ingrata. Você faz o bem, você ajuda, você defende, você chora com ele, você faz tudo por ele, e depois, se ele puder mandar lhe matar, ele lhe mata. E se não puder matar você, mata seus descendentes, mata seus filhos.
Meu irmão, isso chama-se ingratidão. Ingratidão. E isso não é bom e nem é agradável diante de quem, meus amados irmãos? Diante de Deus. Vamos ver, irmão, um camarada ingrato, que recebeu o bem de um casal e pagou com o mal. Foi o rei Joás. Vamos ver isso em 2 Reis 11. Os irmãos sabem que Atalia era filha de Jezabel e Acabe. E ela mandou matar toda a descendência real da casa de Davi. Era o alvo de Satanás, para que não viesse o Messias, para que hoje nós não estivéssemos aqui. O diabo usou Atalia, e Atalia disse: eu vou matar toda a descendência de Davi. E saiu matando. Aí Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, pegou Joás, um menino, uma criança, botou debaixo do manto, saiu correndo e levou para o templo do Senhor. Aleluia. Ou quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço em Jeozeba. Porque se ela não tivesse escondido aquele menino, nós hoje não estaríamos aqui. Nós hoje não seríamos crentes, porque o Messias tinha que vir da descendência de quem? Da descendência de quem? E Atalia mandou o quê? Matar todos os descendentes de Davi. Mas Jeozeba era uma mulher crente, era esposa do sumo sacerdote Joiada, cheia do Espírito Santo. Pegou Joás, escondeu e levou para dentro do templo. Vamos ver essa linda história, irmãos. Capítulo de número 24 de 2 Crônicas. Ou melhor, 2 Reis 11, de 1 a 4. 2 Reis 11, de 1 a 4. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Irmãos, glória a Deus. Lê o 4. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Aleluia. Quantos anos esse menino Joás passou escondido na casa do Senhor por Jeozeba? Quantos anos? E o filho e o marido dela, o sacerdote Joiada, esconderam o menino lá dentro. Atalia podia entrar no templo? Atalia podia entrar no templo? Não. Ela reinou na terra, mas ela não podia entrar no templo. E o menino criado lá. Iam buscar leite escondido. Iam buscar roupa para o menino escondido. 6 anos escondendo Joás. Com 6 anos, com 7 anos, o menino já podia ser rei. Joiada, o sacerdote de Deus, e a sua esposa Jeozeba pegaram o menino e colocaram ele, chamaram os guardas, chamaram os centuriões, fizeram uma conspiração. E quando Atalia foi chegando, eles disseram: o rei é este menino é o descendente de Davi. Mata Atalia. Pegaram Atalia, saíram arrastando e mataram, e os cavalos, na porta dos cavalos, que ela era uma besta, e besta é para morrer na porta dos cavalos. Glória a Deus. E o resultado, irmãos amados, foi que Atalia morreu e Joás reinou. Quem foi que fez isso? Quem foram os instrumentos de Deus? Jeozeba e Joiada. Cuidaram dele, deram a vida por ele, esconderam ele, cuidaram, vestiram, calçaram, nutriram, educaram, tudo escondido no templo do Senhor, arriscando as suas próprias. Porque se Atalia soubesse, irmãos, se Atalia soubesse que um menino da descendência de Davi estava no templo, o que era que Atalia teria feito? Teria mandado matar Jeozeba e teria mandado matar Joiada. Glória a Deus. Aí Joás cresceu, ficou rapaz, virou rei, ficou forte, prosperou. Capítulo 24 de 2 Crônicas nos esclarece melhor. 2 Crônicas 24 e 17. Ó, em vez dele ser grato, 2 Crônicas 24 e 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá,
e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Olha, irmão, quando Joiada morreu, Joiada foi quem criou Joás. Quando Joiada morreu com parece-me que 130 anos, se não me engano, morreu, deixe-me ver, 130, versículo 15, morreu com 130 anos. Aí, irmãos, quando ele morreu, o povo de Judá, desviado, veio falar com o rei, para o rei se desviar também. E o rei disse, está certo, vamos se desviar. Olha, irmão, que fé fraca. Tem gente, irmão, que agora no carnaval, basta apresentar o bloco. Se alguém chegar vendendo um abadá, ele diz, quanto é? É 500. Eu dou 400. Um crente, glória a Jesus para sempre. Tem gente que é como Joás, o rei Joás. Se desvia com a maior facilidade. Não tinha firmeza, o rei Joás não tinha firmeza. Aí, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu? Vieram os príncipes falar com ele e ele cedeu. Vamos se desviar? Vamos nos desviar. Versículo 18, olha que tragédia, que crente fraco. 18, por favor. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Meus irmãos, deixaram o Senhor, o rei deixou o Senhor, atendeu o povo. Irmão, pastor não é para atender o povo é quem tem que atender pastor. Ele era o líder, ele era o rei. Ele não deveria se deixar influenciar, ele era quem tinha que influenciar, irmão. Nós que somos líderes, nós não podemos aceitar a pressão do povo, nós temos que levar o povo para o céu, ensinar ao povo o caminho de Deus. Mas tem líder, o que é que eu aprendo aqui? Está fora do contexto, mas tem líder que em vez de influenciar o povo é quem influencia ele. Perdeu o reino, por causa que foi influenciado. Pastor, irmão, não, senhor, a Bíblia é assim, a doutrina é assim, a palavra de Deus é assim. Quem quer ir para o céu, anda assim. Amém? Irmãos amados, mas o pior não foi isso. Versículo 20 a 22. Do mesmo capítulo 24, 20 a 22. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Para aí, Joiada deixou um filho chamado como? Esse Zacarias não é o Zacarias do livro, não é outro, muito antes. O Zacarias do livro do profeta Zacarias é pós-exílico. Ele viveu depois do exílio. Esse Zacarias profeta era outro, era filho do velho Joiada. Filho de Joiada e filho de Joseba, que fizeram o bem a Joás. Deus levantou o profeta Zacarias, filho de Joiada, para profetizar contra o rei. E o que foi que aconteceu? Prossiga. Leia o 20 todo. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse, assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. Prossiga até o 22. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse, o Senhor o verá e o requererá. Toma. Irmãos, o Joiada criou Joás, escondeu, fez tudo por ele, mas Joseba, agora, quando ele criou pena, quando ele virou rei forte, desviou-se, virou um bicho, e agora quando o filho de Joiada, Zacarias, profetizou contra ele, ele mandou o quê, meus irmãos? Mandou o quê, irmãos? Matar. Aí o Espírito Santo colocou na Bíblia, assim o rei Joás não se lembrou das beneficências que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Como é que se chama isso? Mais alto, eu gosto da resposta da igreja. Como é que se chama isso, irmão? Meu irmão, como é que se faz uma coisa dessa, irmão?
Vocês conhecem alguma história parecida com essa por aí afora? Deus se agrada disso, irmão? Deus se agrada da ingratidão. Você achar na vida quem lhe dê a mão, você achar na vida quem lhe proteja. Quando alguém queria acabar com você, quando alguém queria matar você, você achou quem lhe protegesse. E agora, depois que você ficou forte, ficou rico, ficou poderoso, mandar matar o filho. Aí o Espírito Santo disse: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Meus irmãos amados, ser crente, irmão, não é só carregar uma Bíblia. Ser crente não é só pregar bonito. Ser crente não é ser pastor. Ser crente não é ser obreiro. Ser crente não é ter fama. Ser crente é viver de acordo com esta palavra, irmão. Ser grato. Você beneficia a pessoa, você dá o melhor à pessoa e recebe coice e patada. Quando não fazem com você, fazem com um parente, com o filho, porque sabendo que fazendo com o filho, fazendo com o filho, está fazendo com o pai. Irmão, isso é horroroso diante de Deus, isso é abominável diante de Deus. Um cristão nunca pode ser ingrato. Uma vez eu tenho um amigo que ele sempre me fez o bem, sempre me fez o bem. E um dia alguém veio querer jogar terra na amizade, e disse: olha, assim, tal e tal. E eu disse para a pessoa, digo: olha, se o irmão fulano me der uma pizza hoje, se ele me der uma pizza hoje, tirar minha camisa e me der uma pizza de cipó-fogo, quem ouviu falar na tabica de cipó-fogo? Eu tinha um medo que me pelava, glória a Jesus, quando eu era menino. Meu pai dizia: não me faça raiva não, que eu vou comprar uma tabica de cipó-fogo. Só em dizer assim, já está, glória a Jesus. Diz que quando ela passava, o fogo voava. Mas graças a Deus que ele nunca comprou, só fazia ameaçar, glória a Deus. Eu disse à pessoa que veio tentar fazer intriga, eu disse: olha, se o irmão fulano hoje quiser me dar uma pizza de cipó-fogo, quando ele terminar de dar a pizza, eu me ajoelho e beijo a mão dele. Por quê? Porque essa pessoa já me fez muito bem. Essa pessoa já me ajudou muito. Quando eu não era ninguém, essa pessoa, quando eu não tinha dinheiro para comprar um terno, essa pessoa comprava 2 ternos fracos, um para ele e outro para mim. Olha, me chamava de Zé. Olha, Zé, eu comprei esses 2 ternos, irmão, juntando os 2, não dava um, glória a Jesus. Mas comprava 2, um para mim e outro para ele. Eu posso, irmão, se essa pessoa hoje me der uma pizza, eu ainda beijo a mão. Porque eu tenho que ser o quê, meus amados irmãos? Grato. Grato. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem crê nesta palavra, dê glória a Deus mais forte nesta noite. Gratidão, irmão. Gratidão, gratidão, gratidão. A Bíblia diz que isto é bom e é agradável. Diante de quem, meus amados irmãos? De Deus. Vou já chegar lá na frente, ainda tem coisa hoje. Mas o Zacarias, quando foi morrer, profetizou, foi ou não foi? O rapaz, quando estava debaixo da pedra, disse o quê? A última frase aí na tela, a última linha, foi que ele disse? Quando ele estava morrendo? O Senhor o verá e o requererá. Olha, você que é ingrato, se prepare que Deus vai requerer. Eita! Quem pode dar glória a Deus por esta palavra é profecia pura. O Senhor o verá e o requererá. Deus requer, irmão. Deus existe. Existe ou não existe, irmão? Quem crê na existência de Deus e que Deus age, diga glória para Deus nessa noite. Você que está ouvindo esta palavra, Deus manda te dizer que a tua ingratidão vai ser requerida. Aleluia. 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 Palavra de Deus, palavra do Senhor. A tua ingratidão vai ser requerida. O Senhor o verá e o requererá. Amém?
Vamos ver um exemplo de gratidão. De gratidão. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 28, 1 e 2. Atos dos Apóstolos 28, 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, está fervendo. Eu não sei, irmão, a palavra, o profeta Jeremias disse que a palavra dentro dele era um fogo que incendiava os ossos. É fogo até no tutano. Vocês já ouviram dizer, fulano tem fogo até no tutano, já ouviram dizer? É bíblico. A Bíblia diz que a palavra de Deus incendeia os ossos. Quer dizer, o tutano pega fogo. Vamos ver em Atos 28 e 2. Atos 28 e 2. Sobre gratidão. Agora não é ingratidão. Agora é gratidão. Por favor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os irmãos estão lembrados que aqui já é no final de Atos dos Apóstolos. Os irmãos estão lembrados que Paulo ia viajando para Roma e o barco quebrou. Não foi a primeira vez. O pobre do Paulo, irmão, a vida da gente está na mão de Deus, porque ele escapou de tantas. Foram tanto naufrágio. Morria todo mundo e ele escapava. Tu só vais morrer quando tu cumprires a missão. O barco quebrou-se, foi aquela luta, e Paulo profetizou que eles iam se salvar. 270 pessoas estavam presentes no barco, e o Espírito Santo disse a Paulo, não vai morrer nenhum, não vai morrer nenhum. Quem sabia nadar, mergulhou e saiu nadando. Quem não sabia nadar, se agarrou em tábuas. Lá, numa cidade, eu ia dizer o nome da cidade. Numa cidade que eu estava, uma vez, um pregador foi pregar e disse, ele pregava muito avexado, e disse, meus irmãos, quando Paulo disse, pula, quem puder se agarre em alguma coisa. Um se agarrou numa tampa de isopor, o outro se agarrou num pedaço de pau, e o outro se agarrou na âncora. Eu digo, está frito, glória a Jesus. Quem se agarrou na âncora... Se ele estiver me ouvindo, ele está rindo. Glória a Jesus. Aleluia! Isso é de quem prega fechado como eu. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, chegaram numa ilha chamada, vamos ver se a igreja conhece Bíblia, numa ilha chamada Malta. Que eu tenho vontade de conhecer essa ilha. Chegaram numa ilha chamada Malta. E lá o povo era o quê? Por favor, vamos ver o versículo 2. O versículo 2. Lá o povo era o quê, irmãos? Mais alto? Olhe para cá. Por favor, para você aprender. E se você puder colocar uma notazinha ao lado da palavra bárbaros. O que é bárbaro? Bárbaros eram as pessoas que não faziam parte do Império Greco-Romano. Ou seja, eram as nações semi-civilizadas. Eram nações que não eram antropófagos, não eram pessoas assim brutais, mas elas eram sem cultura grega. Eram pessoas que não entendiam de filosofia, eram pessoas que não entendiam de retórica, eram pessoas que não entendiam de poesia, eram pessoas que não conheciam Sócrates, não conheciam Platão, não conheciam a cultura, eram pessoas bárbaras, eram pessoas de uma cultura inferior. Paulo e os seus companheiros de viagem foram parar numa ilha de pessoas bárbaras, quer dizer, pessoas sem cultura. Eles não eram trogloditas, eles não eram uga, não. Eles falavam, eles vestiam, eles tinham casas, mas eles não eram refinados, eles não faziam parte do mundo greco-romano, da cultura refinada. Eram povos à parte. Foram para lá. Quando chegaram lá, irmão, o que foi que eles fizeram? Olha aí, irmão, o que foi que eles fizeram? Fizeram uma grande o quê, irmãos? Porque todo mundo estava o quê, irmão? Tremendo de frio da água do mar. E os bárbaros fizeram uma fogueira e recolheram a todos, aleluia. Oh, como é bom ter um coração bom.
recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Fizeram uma fogueira. E os irmãos sabem o que aconteceu ali. Eu não vou entrar em detalhes da cobra que mordeu Paulo, porque o dia não é de falar sobre isso. É falar sobre gratidão. Vamos mais adiante. Versículo 7 ao versículo 10. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Hospedou como, irmãos? Hospedou como? Irmão, gente sem cultura, gente sem refinamento, mas com um coração maravilhoso. Não conheciam Platão, não conheciam Sócrates, não conheciam Aristóteles, não conheciam Pármenas, não conheciam tantos os filósofos gregos. Eram pessoas rudes, mas diz que receberam benignamente, com carinho, com amor. Chega, minha gente, os náufragos, vamos cuidar dos náufragos. Faz uma fogueira, traz lençol, traz toalha, ajeita, toma todo mundo um chá quente, toma uma sopa quente para aquecer esses náufragos, sem saber nem quem era, sem nunca terem visto. Irmão, tem gente boa na terra ainda, tem? Tem gente boa na terra, igreja? Tem. E às vezes eles nem crentes são. Nem crentes são. Aleluia. E às vezes são melhores do que muitos que se dizem cristãos. Eu conheço gente que diz que é cristão, que diz que é pastor, mas antes fosse um bárbaro. Eu conheço gente que se diz cristão, que se diz pastor, que mais antes fosse um bárbaro. No dia do juízo, iria receber menos juízo. Iria receber um julgamento mais suave. Mas já que diz que é crente, já que diz que é pastor, já que diz que é cristão, o julgamento vai ser mais severo. Esses bárbaros tinham Bíblia? Responda-me, por favor. Esses bárbaros conheciam a lei de Deus? Esses bárbaros tinham os profetas de Deus? Mas procediam melhor do que muitos que tinham. Aleluia. Aí receberam Paulo, cuidaram. E o que foi que aconteceu? Tinha um homem chamado Públio, que era o príncipe, era o chefe da ilha. E esse homem recebeu benignamente e hospedou Paulo e hospedou os outros por quantos dias, irmãos? Quantas pessoas? 270. Hospedar 276 pessoas. Dando sopa quente, dando carne, dando comida, dando roupa, agasalho. Oh, irmãos. Aí o que foi que aconteceu? O pai de Públio estava doente, era um velho, com desenteria. É doença de velho mesmo, glória a Deus. Vamos ver aí, desenteria. 8, versículo 8, glória a Deus. Versículo 8, glória a Jesus. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Não dá para dar um glória a Deus, irmão? Dá. Eita, meus olhos estão marejados de lágrimas. Aleluia, 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 aleluia. Glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia. 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 Paulo chegou lá, soube que o velho estava doente, porque Paulo era grato, né, irmão? Quem é grato faz visita, quem é grato considera. Tem gente que quando você faz o bem a ele, nunca mais vai na sua casa. Não lhe dá mais nem a paz do Senhor. É verdade ou não, irmãos amados? Quando, antes de você fazer o bem, ele é tão seu amigo. Depois que você faz o bem, que ele está bem, aí vai embora. Paulo não foi fazer uma visita ao pai de Públio. Soube. O senhor começou, não é Públio.
A sua família, meu papai é velhinho, está doente. Está doente, Paulo perguntou. De quê? Desinteria. Eu posso fazer uma visita? Pode. Paulo todo enroladinho, com a barriguinha cheia, não foi? Que o rapaz deu comida a ele. Aí Paulo foi fazer visita, irmão. Paulo era crente. Paulo podia ensinar, porque Paulo vivia o que ensinava. Tem gente que ensina tão bonito, mas não vive. Exige dos crentes, mas não pratica. E o meu Deus está falando na terra. Paulo foi fazer uma visita ao velho em atitude de gratidão. Quando chegou lá, o velhinho, já arquejando, parece que eu estou vendo a bochechinha murcha. Desidratado, amarelo, enxofrado. Quem se lembra dessa expressão? Chofrado. Aí Paulo olhou, Senhor, o pai desse rapaz fez tanto bem a gente. O pai desse rapaz nos aqueceu. O pai desse rapaz nos abraçou. O pai desse rapaz preparou comida 3 dias para a gente. O pai desse rapaz, Jesus, cure, para alegrar esse rapaz. Aí colocou a mão na cabeça do velho. A unção de Deus está na vida de quem é grato. O poder de Deus desceu no velho e o velho levantou-se, curado da febre e da disenteria. Aí a fama correu. Olha, irmão, alguém diz assim, a igreja só vai crescer se tiver televisão, se tiver canal na televisão. Eu não sou contra. Se eu pudesse, eu tinha um programa na televisão e quem sabe Deus vai nos dar. Mas, irmão, a igreja cresce não é com televisão. A igreja cresce com milagre. Se houver milagre aqui, mesmo que a televisão não avise, a notícia... Se Jesus batizar hoje 30 crentes com o Espírito Santo, terça-feira aqui, como é que vai estar essa igreja? Se Jesus batizar hoje 30 crentes com o Espírito Santo aqui, terça-feira, como é que vai estar essa igreja? Vai fechar o trânsito. Sem a televisão avisar. Porque a notícia dos milagres correm. Quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. E Jesus salvando e batizando, salvando e batizando, salvando e batizando, salvando e batizando. Hoje em dia, essa gente sem responsabilidade, anuncia, passa um ano anunciando, vou abrir uma igreja em Maceió, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, aí sai carregando o crente descontente numa igreja, sai carregando o crente descontente de hoje, aí diz, está um grande trabalho em Maceió, roubando ovelha que avisou pela televisão. Que grande trabalho o quê, rapaz? Você é um ladrão de ovelha. Faça como a Assembleia de Deus, que chegava onde só tinha idolatria, chegava onde só tinha macumba, chegava onde só tinha bêbado e levantava almas para o reino de Deus. Aleluia! Meu irmão, aí a notícia correu, o que foi que aconteceu? Por favor, versículo 9, glória a Deus. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Ai, irmão. Quando a notícia correu que o velho foi curado, a notícia correu. E quando foi, daí a pouco, disse que lá vem gente com disenteria, febre, gripe, rouquidão, qualquer luxo, tosse braba, artrite, artrose, diverticulite, catarata na vista, glória a Jesus, mal de monte, ventrosidade, espinhela caída, sóis sereno, febre, gripe, rouquidão. Glória a Jesus. Lá, velho. Aleluia! E Paulo, receba a cura, 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 receba a cura. E um avivamento do Espírito Santo se estabeleceu naquela ilha.
Glória! Aí o que foi que aconteceu com aquele povo? Capítulo 28, agora o versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Irmãos amados, os bárbaros pegaram tudo que eles precisavam. Proveram de trigo, proveram de roupa, proveram de calçados, proveram de tudo quanto eles precisavam. Todas as coisas necessárias. Irmão, o povo da ilha disse, não vai faltar mais nada para vocês. Vocês vão fazer a viagem no primeiro navio que passar aqui, nós vamos dar tudo o que vocês precisam para a viagem. Como é que se chama isso, igreja? Mais alto, igreja, como é que se chama isso, igreja? Gratidão, irmão. Gratidão. Bárbaros, diga comigo, bárbaros. O que são bárbaros? Pessoas, sem cultura. Tem gente que é doutor, arrota. Eu sou formado. E às vezes está até mentindo, nem é. Eu fiz pós-graduação em Bristol, mestrado em Milão, doutorado em Boston. Vai lá que seja, glória a Deus. E pós-doctorate em Jerusalém. E ruim que só a desgraça. É melhor ser semi-analfabeto e ser bom. É melhor ser bárbaro e ser bom. É melhor não ter cultura, mas ser cheio do Espírito Santo e cheio de gratidão. Quem levanta a mão e dá glória, 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 glória para Jesus Cristo de Nazaré, pela revelação da sua santa palavra. O que enobrece o homem não são os anéis, nem os diplomas. O que enobrece o homem são as atitudes. Quem diz aleluia para Jesus? Eu não estou fazendo apologia à burrice. Eu não estou fazendo apologia à ignorância. Eu estou dizendo que o que enobrece o homem, a mulher, é o seu caráter. É ou não é, irmãos amados? É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? É. Diga comigo, bárbaros. Bárbaros. Bons. Gratos. Amém? Devemos ser gratos, irmãos, com os nossos benfeitores, com as pessoas que passaram na nossa vida e nos empurraram para frente e nos deram a mão. Tem gente que depois que recebe a bênção da coisa se intriga, irmão. Tem gente que se intriga. Antes falava com você por telefone todo dia. Depois que melhorou, cortou você do Facebook. Cortou você do WhatsApp. Cortou do grupo. Um dia desse, me botaram num grupo e depois disseram, você foi tirado. Eu digo, tá, que era o que eu queria, glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu digo, toma, Barbino, que era o que tu queria. Glória a Deus. Cortou, irmão. Conheço gente que quando não era ninguém, falava todo dia no Facebook. Depois que ganhou o que queria, cortou. Intrigou-se. Dá nem a paz do Senhor mais. Essa pessoa é pior do que os bárbaros. É ou não é, igreja? É ou não é a igreja do Senhor Jesus? É pior do que os bárbaros. Aleluia. Aleluia.
Quem dá glória para Jesus Cristo nessa noite fica de pé, dando somente 3 glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Quem aprendeu de Deus nesta noite, dá 3 glórias a Deus. Ficaram 2 tópicos. Vou deixar para depois. Terça-feira será a ceia. A gente muda um pouquinho na ceia, de cardápio, não é verdade, irmãos amados? Mas depois a gente continua. Quem diz amém em nome do Senhor? Quem diz amém outra vez em nome do Senhor Jesus? Quem aprendeu alguma coisa de Deus nesta noite?